Hoje nós vamos estudar sobre o crente e Satanás, ou seja, como é que o crente ele deve agir diante das tentações, diante das lutas que ele enfrenta contra si mesmo, lutas essas enviadas e lançadas pelo próprio diabo. Nós sabemos que todos nós somos tentados, todos nós enfrentamos muitas dificuldades, mas em alguns momentos nós não sabemos lidar, nós não sabemos como agir diante das tentações que sobrevêm sobre nós, que sobrevêm até nós. Vamos ler primeiro o exemplo de Paulo. Primeiro Paulo, aqui em 2 Coríntios. A lição é a lição número 10, na página 34. Lição número 10, na página 34. Ontem nós tivemos uma reunião muito abençoada com jovens, um grupo muito bom, foi uma bênção. Estudamos 1 Coríntios 4 e foi muito edificante. Falamos até um pouco sobre o que a gente vai ouvir nesta manhã. 2 Coríntios, capítulo 12, diz assim a partir do verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aí ele diz que há uma razão para isso, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Guarde bem essa palavra, pode até marcar: quando sou fraco, é que sou forte. Vamos tentar entender isso aqui, se nós fôssemos usar aqui a palavra em português, nós iríamos dizer que é um paradoxo, Quando sou fraco é que sou forte, ou seja, você diz algo que é contrário ao que você está querendo dizer. Quando eu sou fraco é que eu sou forte? Em que sentido Paulo está dizendo isso? Então, também marquem aí, por favor, que esse espinho na carne, ele chama de mensageiro de Satanás. E ele diz que esse mensageiro de Satanás, ele foi posto sobre ele, e que foi posto para lhe esbofetear. Não veja isso de forma literal, não é que um demônio aparecia e começava a socar Paulo, mas ele diz que causava dores, e que o propósito desse demônio, ou desse espírito maligno, desse mensageiro de Satanás, fazer isso com Paulo, Deus permitir isso, era para que Paulo permanecesse o quê? Humilde. Então vamos adiante. Guarde aí, deixe marcado esse texto, e vamos ler agora primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 17 em diante. Os irmãos sabem que Paulo foi o fundador da igreja de Tessalônica, e que ele fundou essa igreja em meio a muitas perseguições e a muitas tribulações. Quando ele saiu lá de Filipos, no qual ele tinha sido chicoteado em praça pública, diante de todo mundo, despiram suas roupas, ele e Silas, e bateram muito neles, e depois prenderam eles naquela prisão, naquela masmorra. E aí os irmãos sabem qual foi o resultado, Eles oravam e cantavam, e à meia-noite o anjo, ele abriu as portas daquela prisão. O carcereiro ficou com muito medo, e aí Paulo aproveitou, evangelizou o carcereiro se converteu, o carcereiro e sua família se converteram, cuidaram de Paulo,
cuidaram de Silas. Depois Paulo voltou para a prisão, depois de ter sido levado para a casa do carcereiro, né? E no outro dia, quando souberam que eles eram cidadãos romanos, então tiveram medo, tiveram que soltá-los, e eles de imediato foram para Tessalônica, passaram por 2 cidades e foram para Tessalônica, e fundaram a igreja, visitaram logo uma sinagoga, e ali naquela sinagoga pregaram o evangelho, muita gente se converteu, mas os que tinham inveja, que estavam em Filipos, foram perseguir Paulo lá em Tessalônica. Então foi em meio a muita tribulação, muito sofrimento, e até os irmãos de Tessalônica também sofreram muito. Mas vamos lá, vamos ler verso 17 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. E aí você pode marcar aí, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Vejam que os irmãos estavam sofrendo. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejamos muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar, veja bem, e reparar as deficiências de vossa fé, né? Então, quando ele diz, pois que ações de graças, é uma pergunta, né? Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Vamos ver como Paulo começou essa igreja e o que eles enfrentaram. Volte para Atos capítulo 17. No capítulo 16 nós temos o sofrimento de Paulo ali em Filipos, nós temos a conversão de Lídia, nós temos a conversão do carcereiro e da sua família, e a igreja começa a se expandir. Atos capítulo 17. No capítulo 16 nós temos todo o sofrimento de Paulo na cidade vizinha. São as cidades principais da Macedônia, né? Paulo ele vai evangelizar nas principais cidades da Macedônia. Então ele começa por Filipos, depois ele vai para Tessalônica, depois ele vai para Bereia, depois ele vai para Atenas, e aí depois ele vai para Acaia. A Acaia é onde fica Corinto, e aí ele fica 1 ano e meio ali em Corinto. Os irmãos estão entendendo, né? Só que quando Paulo, que tem uma visão, quando ele está na região da Ásia Menor, ali em Troade, se aproximando da região da Macedônia, eles tinham que atravessar um braço de mar. Então, quando ele está ali naquela região, ele tem uma visão de um homem, de um macedônio, pedindo para ele passar para o lado deles e ajudá-los.
Aí Paulo, tendo essa visão, ele compreende que Deus, por meio do seu Espírito Santo, estava querendo levá-los para pregar o Evangelho também naquela região. E aí, o trabalho de Paulo naquela região vai ser muito frutífero. Mas, irmãos, é algo que nós temos que prestar atenção. Não necessariamente, quando Deus nos chama para uma missão, para um trabalho, e esse trabalho com certeza vai ser frutífero, porque Deus está chamando e Ele está se responsabilizando por isso, esse trabalho vai ser fácil. Olha, aqui nós podemos aprender claramente que Deus, Ele nos coloca em desafios, mas em nenhum momento esses desafios vão ser desafios assim simples, fáceis, porque Deus está conosco, porque foi Deus que me chamou, e eu não sei por que está acontecendo isso. Em nenhum momento Paulo fala isso. Paulo entende que Deus queria ele ali, pregando o Evangelho, e que isso seria em meio a tribulações. Paulo não tinha nenhum problema com isso. Agora, há no meio evangélico hoje uma cultura que nós chamamos uma cultura hedonista, que é uma cultura mundana, né? A cultura hedonista é aquela cultura que é tudo para o prazer, né? Tudo para o meu prazer, para o meu bem. Se algo estiver errado, é como se Deus não estivesse comigo, é como se Deus não estivesse ao meu lado. E nós temos que entender que Deus, Ele nos chama para a sua obra, mas o chamado para a sua obra traz sofrimento, traz lutas, traz dificuldades. Agora, uma coisa é certa, Ele é o nosso consolo, né? O nosso Consolador sempre está ao nosso lado, o Espírito Santo sempre vai estar conosco. Você vai ler a história de Spurgeon, tem até um livro dele, A Depressão de Spurgeon, de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que nós tivemos na Inglaterra, um pregador batista, um pastor batista, e ele, de vez em quando, ele entrava nas crises dele. Era um homem de Deus? Era um homem de oração? Era. Mas, de vez em quando, ele não estava bem, e ele expressava essa fraqueza, eu vou chamar de fraqueza, tá? Essa fraqueza dele. Já contei até uma história aos irmãos que ele chegou num domingo para pregar na igreja, e quando ele chegou no domingo, ele estava tão mal, tão abatido, que ele pediu aos irmãos, aos diáconos, aos líderes da igreja, presbíteros, eu não sei se na igreja de Spurgeon tinha presbíteros, mas pediu aos líderes da igreja que eles dirigissem o culto, que eles pregassem, porque ele ia voltar para casa, ele não estava bem. Que bom que a igreja ajudava, né? Eu fico pensando, hoje a gente dizer uma coisa dessa, vamos dizer que o pastor é preguiçoso, não quer vir para a igreja, né? Mas, brincadeira, irmãos, mas acontece é que nós somos seres humanos, e Spurgeon, ele demonstrava muito claramente a sua humanidade. E aí quando ele está voltando para casa, o Espírito Santo toca no coração dele para ele ir para uma igreja, né? Ele disse, não, peraí, eu vou me alimentar da palavra. Era um domingo, eu não vou para casa, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou adorar a Deus. Ele não tinha condições de pregar. Aí, para não ficar ali na igreja e não ficar meio chato, meio estranho, e ele ficar mais à vontade, aí ele vai para uma igrejinha no qual ele disse, eu vou para uma igreja que ninguém me conheça, porque ele já era conhecido demais, né? Pregava para mais de 20 mil pessoas, então, sem microfone, sem nada. E aí, quando ele chega numa igrejinha lá, eu não sei bem qual é o local na Inglaterra, ele se senta no último banco. E o pastor, naquele dia, quando ele vai pregar, ele diz, irmãos, eu não tive muito tempo de preparar a mensagem essa semana, então eu peço licença a vocês se eu vou pegar uma mensagem do pastor Charles Spurgeon, porque as mensagens de Spurgeon, elas eram impressas na segunda-feira e elas eram divulgadas, tá? As mensagens dele. Então ele diz, eu vou pregar uma mensagem de Charles Spurgeon, e a mensagem foi sobre consolo, conforto de Deus, né? E Spurgeon estava lá no final, e Deus falando ao coração dele pela própria pregação, né? Que ele já tinha pregado. Aí quando terminou o culto, ele lá, confortado, né? Alegre, em paz. Aí ele vai cumprimentar o pastor Spurgeon, o senhor está aqui, olha, me perdoe, eu preguei sua mensagem. Ele disse, não, meu irmão, Deus me trouxe aqui para ouvir essa palavra mesmo. E foi uma coisa tremenda, né? Eu li essa história no livro sobre a biografia de Charles Spurgeon, que vem de algumas biografias. O autor, não sei se Flávio lembra do autor, ele até esteve pregando aqui uma vez, é um americano, ele é da mesma linha de Paul Washer, não sei se as meninas lembram do nome dele? É o Lasson, Steve Lasson, né? Steve Lasson, é ele mesmo.
o Lasson, ele tem uma coleção de biografias, né, de Whitefield, Spurgeon, Lutero, vários, e ele é muito interessante, sabe, é muito interessante. Então Paulo, ele está em meio à tribulação, ele está em meio à dificuldade, é chamado para pregar o evangelho vai ser frutífero na Macedônia, mas o que é que acontece? Veja, ele apanha lá, por expulsar o demônio daquela moça que vocês conhecem muito bem, lá em Filipos, no capítulo 16. Aí é preso, o carcereiro é convertido com a sua família, mas ele foi posto em liberdade. Agora veja o capítulo 17, que é onde eu queria ler, verso 1. Tendo passado por Anfípolis, ele sai de Filipos, né? Aí é caminho, a pé, imagine aí, com as feridas nas costas, né? Os dois. Se fôssemos nós hoje, hein? Rapaz, eu não vou mais não aguento mais não, né? As costas tudo inflamadas. Naquela época não tinha anti-inflamatório. Era remédio mesmo, natural. Fico imaginando aqueles homens com as costas inflamadas, com dor, caminhando a pé, no sol, sem dinheiro no bolso. Não tinha dinheiro às vezes suficiente. Tinha porque as igrejas que eles fundavam, os próprios irmãos que se convertiam, ajudavam financeiramente. E Deus é tão bom que às vezes Deus salvava um irmão rico, um irmão que tinha condição, e ele bancava as viagens de Paulo, dos missionários. Porque Deus, ele faz essas coisas. E no capítulo 17, verso 1, diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Aí sim, Filipos não tinha uma sinagoga, mas em Tessalônica havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Primeiro aos judeus, né? Depois aos gentios. Ele seguia esse método. E por 3 sábados, veja, 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. O que é que quer dizer isso, arrazoou com eles? Ele tentava provar que Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento, com os judeus. E aí era muito conhecimento, né? Paulo tinha sido fariseu, conhecia profundamente o Antigo Testamento, e ele discutindo com os judeus na sua pregação, mostrando que Cristo verdadeiramente é o Messias e que eles tinham que aceitar Cristo como Messias. O que é que acontece, irmãos? Versículo 3, veja que ele dá mais clareza: expondo e demonstrando ter sido necessário, e aí com certeza ele deve ter usado Isaías 52 e 53, que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles, ou seja, alguns daqueles judeus que estavam na sinagoga, e prosélitos, evidentemente, tem aqui, vai dizer gregos, né, piedosos, alguns deles foram persuadidos, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa, o texto nem conta, diz numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A palavra distintas mulheres quer dizer mulheres o quê? De condição financeira elevada. Veja como Deus faz. Tudo para cuidar da sua obra missionária. Os judeus, porém, movidos de inveja, a inveja é terrível, né? Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, mercenários, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, que tinha sido um convertido da pregação de Paulo lá em Tessalônica, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason, porque eles acharam que Paulo provavelmente ficava hospedado na casa de Jason, mas não estava lá nesse momento, providência do Senhor. Como eles não acharam Paulo, pegaram quem? Jason. E o texto é claro, arrastaram Jason, o texto diz, verso 6, e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Lembram que naquela época o Império Romano exigia que todos os seus súditos adorassem a imagem de quem? Do imperador, né? Vamos lá.
verso 8: tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos, veja só, ali de Tessalônica, enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. E aí vai e continua a história de missões de Paulo aqui na Macedônia. Irmãos, esse texto tem muito a nos ensinar. É claro que a gente vai falar especificamente da luta de Satanás contra o crente, contra o povo de Deus, que é isso que nós vemos trabalhando nas nossas lições sobre batalha espiritual, seguindo nossa revista, né, que é da editora Cultura Cristã, muito bem feita, muito bem elaborada, bíblica, com conteúdo excelente. Mas há algo interessante aqui que eu queria pensar um pouco com vocês. Será que nós, na nossa época, não estamos frágeis demais para realizar a obra de Deus? Veja as dificuldades que nós temos tido, até mesmo para conseguir pessoas, para que possam realmente... Olha, se é difícil até as pessoas virem à igreja, se a gente tem uma pequena dor de cabeça, a gente já, com tanto remédio que a gente tem, a gente já usa aquilo às vezes. Eu não estou dizendo que a gente faz isso de forma, como é que eu posso dizer, de uma forma que não seja, de uma forma maldosa, né? Leviana é essa palavra, mas nós estamos tão acostumados a essa sensibilidade de que qualquer coisinha, não, eu não vou, qualquer coisinha, não, o irmão olhou para mim de cara feia, não, não foi isso, foi... que a gente acaba perdendo as oportunidades de crescer em Cristo, de crescer na palavra, de crescer na obra e de entender, irmãos, que fazer a obra de Deus é sim passar por dificuldade. Você já pensou, você se converter e logo de cara uma multidão entrar na sua casa, lhe arrastar, levar você para ser preso e você ter que gastar o seu dinheiro, pagar a fiança? Em nenhum momento esses irmãos chegam para Paulo e dizem: ei, não apareça mais aqui não, eu não quero mais saber desse Jesus não, só me trouxe problema. Pelo contrário, os irmãos protegeram Paulo, não disseram: por que vocês acham que eles foram levados às autoridades? Eles queriam saber onde estavam Paulo, Silas, e eles não entregaram. Pelo contrário, quando pagaram fiança e saíram, de modo que ninguém soubesse: vai, Paulo, não é o momento de você ficar aqui, deixa que a gente cuida, deixa que a gente continua, vai e faz a obra, vá com Silas. Enviaram eles para Bereia, e eles foram para Bereia. E a mesma coisa, os irmãos de Bereia vão tirar Paulo à noite, escondido, e vão mandar Paulo embora, porque os que estavam em Tessalônica vão perseguir Paulo em Bereia. Até que Paulo prega em Atenas, e depois de Atenas, Paulo vai pregar em Corinto, e fica 1 ano e meio em Corinto, porque é mais distante, e os irmãos não vão mais atrás deles. Mas e quem fica? Quem fica, fica debaixo de tribulação. Por isso que vocês vão ver aqui Paulo escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, para confortar os irmãos, para dizer aos irmãos que queria estar ali com eles, mas que ele estava impedido de ir, Satanás estava lhe barrando o caminho. Mas isso vai ser o segundo momento. Vamos para a nossa lição. Guarde essa palavra no seu coração. Eu me lembro que quando a gente fazia seminário, a gente ficava vibrando para terminar o seminário, para poder, começar a obra, estar à frente de uma igrejinha, ou de um trabalho, de um campo de missões. Hoje tem muitos seminaristas que estipulam até o preço: só vou por tanto. E eu só vou para uma igreja com tantos membros. Você já pensou? Não estou dizendo que são todos. Porque seminarista é igual a bucha do canhão, né? Eles botam no... Na verdade, quando a gente é seminarista, eles procuram os piores lugares para colocar a gente para testar. E quando eu era seminarista, eu fui para um lugar chamado... Vocês conhecem a cidade Santa Cruz de Capibaribe? Santa Cruz de Capibaribe não era como é hoje. Há mais de 25 anos atrás, Santa Cruz de Capibaribe era terrível. Até água para beber você não tinha. Você tinha que comprar, e eram uns jumentos. Quem conhece Santa Cruz de Capibaribe aqui bem, há muitos anos atrás, para você comprar água, eles tinham uns jumentinhos que carregavam numa carroça de burro uns tonéis, e desses tonéis era de água potável, né? A água era muito boa, era uma água doce, uma água
e eles pegavam essa água em alguns poços que tinham, porque lá tem algumas serras, e vendiam. E em casa você tinha que ter o que a gente chama de moringa, né? Aquela jarra grande para poder esfriar a água, e você colocava vários litros de água ali para poder cozinhar e beber com aquela água. Porque não tinha água, não chegava água na torneira. Às vezes a água vinha uma vez por mês, tá? Quando chegava na torneira. Então, quem tinha dinheiro para comprar um caminhão d'água, comprava. Quem não tinha, tinha que esperar e ir se virando com essa água dos burrinhos que passava, que não era cara, dava para você comprar. Então, hoje a coisa está muito diferente. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de fazer a obra missionária, justamente porque nós estamos muito acostumados com a nossa civilização, com a nossa cultura, de não querer nenhum tipo de sofrimento como cristão. Por isso que Jesus, dizendo que a palavra muitas vezes ela cai entre as pedras, não é? A mensagem cai, é recebida com alegria, mas logo a pessoa abandona a fé, porque é como uma semente que cai entre as pedras, e o sol vem e queima aquela planta que vai nascendo e ela morre. E ele se refere justamente às tribulações da vida, não é isso? Não é a semente que cai em pedras, a semente que cai em espinhos é o mundo, né? Que é sufocada pelas tentações do mundo. Então, vamos ver aqui o exemplo de Paulo. Paulo, ele enfrentou muitas dificuldades, mas como foi que Paulo agiu? Já que por trás dessas dificuldades, nós temos também a ação de Satanás. Veja aí, na nossa introdução, diz assim, na página 34, lição 10. O que fazer quando somos atacados diretamente por Satanás? Qual deve ser a reação do crente diante de tribulações que são enviadas para atrapalhar seu trabalho na obra do Senhor? O que fazer quando Satanás atrapalha o desenvolvimento missionário e evangelístico? A resposta, irmãos, é uma. Qual é a resposta? Orar. Paulo enfrentou particularmente as investidas de Satanás, e duas delas ele resistiu em suas cartas. E nas duas você vê Paulo o quê? Orando. E continuando a obra, né? Se a gente fosse orando e continuando a obra. Irmão Roberto? Interessante. Não conheço essa história. Pronto. Eu sei, estou entendendo. Eu estou entendendo. Estratégia de Lampião, essa aí, é boa. Estou entendendo. Ele está falando que a situação de um pastor dos Estados Unidos. Sim, sim. Sim, lá no Congo está havendo uma grande perseguição também. Somália, Nigéria, estão matando cristãos, estão assassinando pastores. Está terrível mesmo. Nós temos que realmente... A questão é, graças a Deus, né? Vamos dizer, esse pastor... O que eu estou querendo dizer assim é que você vai ter situações em sua vida, e é claro, e sempre nós vamos ter que nos dedicar à oração. Porque por trás desses... É como Jesus diz, né? Quando Pedro puxa a espada, ele diz, olha, guarda porque não é a hora. Não é a hora. E como Paulo diz que a nossa luta... Eu não estou dizendo que você não deva defender, né? Claro, ele quis defender as crianças iam morrer. E se ele podia de alguma forma defender aquelas crianças, tudo bem. Ele orou, mas chegou a hora do vamos ver, ele não ia ficar só ali, ele tinha que fazer alguma coisa. Sem dúvida nenhuma. Assim como nós faríamos para defender a nossa família, não é verdade? Se tivéssemos condições de defender, a gente defende até a morte, mesmo orando, pedindo para Deus guardar. Mas se em determinada condição Deus permitir um enfrentamento, então a gente vai ter que enfrentar. De alguma forma a gente vai ter que enfrentar. Obrigado, minha irmã. Mas vamos lá. Vamos aprender com Paulo aqui. Paulo, ele aprendeu justamente com o espinho da carne. Ele aprendeu nesse momento de fraqueza, como está descrito aqui em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Deixa eu dizer uma coisa, hoje está pior ainda, né? Porque hoje os pastores, tem pastor agora que ele não é mais pastor fulano, ele é pastor e coach fulano.
porque a mensagem dele agora é uma mensagem, aquela mensagem humanista, né? que tem o homem como centro para aliviar esse sofrimento do homem. Não que a palavra não nos conforte, é claro que traz conforto, mas a preocupação dos pregadores não é pregar mais o evangelho, mas é autoajuda. As igrejas, os púlpitos se tornaram meramente autoajuda em muitos lugares, tanto que agora eles são coaches, né? Pastor coach, né? E o homem passa a ser o centro de tudo, e acontece o que aconteceu. Como comentário da nossa irmã, a semana passada, falando daquele... Eu estava lendo um texto, e eu me lembrei do seu comentário, que está em 1 Timóteo capítulo 4, que diz assim, no verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Foi o texto que eu usei ontem com os jovens, né, o capítulo todo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aí o que é que ele diz a Timóteo? Timóteo, exponda estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, ou seja, do bom ensino. E eu estava mostrando para os jovens ontem quais algumas maneiras de você permanecer firme diante das falsas doutrinas, diante dos enganos que nós temos. E a primeira delas é o quê? Se alimentar da boa doutrina, se alimentar da palavra de Deus, participar da escola dominical, participar dos estudos bíblicos, estudar a sua Bíblia em casa, se alimentar da boa doutrina. Outra coisa que Paulo vai dizer aqui é exercitar-se na piedade. Exercitar-se na piedade é crescer na sua vida de comunhão com Deus, em oração, fazendo a obra do Senhor, servindo os irmãos, servindo a igreja, se dedicando, porque nós crescemos muito com isso, irmãos, servindo. Quando nós queremos ser servidos, aí é um problema. Mas o exemplo do nosso Senhor é que Ele mesmo serviu e nos ensinou a servir. Esse foi o segundo exemplo que eu dei para eles. O terceiro exemplo é naquela parte quando ele diz que Timóteo deve ser exemplo em tudo, na palavra, na conduta. E aí ele sai dizendo, em todos esses detalhes, na palavra, na conduta, e agora eu esqueci o verso, mas é o capítulo 4 de Timóteo, de 1 Timóteo, só para eu complementar esse verso aqui, isso, verso 12, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, que é na conduta, no amor, na fé e na pureza. E no verso 16, foi o último ponto que eu tratei com eles, dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então você tem que cuidar da sua vida espiritual, você tem que cuidar do seu relacionamento com Deus, você tem que se alimentar da palavra, você tem que se exercitar na piedade, senão você não consegue nem vencer, nem superar as tentações, as lutas que Satanás vai lançar contra a sua vida. Lembrem-se, nós não só temos inimigo Satanás, temos o mundo, a carne e ele, mas estamos tratando especificamente das tentações que são lançadas por Satanás, na nossa lição de hoje. Então, como foi que Paulo agiu? Vamos ver primeiro a ação de Satanás em 2 Coríntios. Estou falando muito rápido para vocês, não? Não? 2 Coríntios. Às vezes a gente não sabe por que certas coisas estão acontecendo dentro da nossa casa, conosco, na nossa família, na nossa vida. Às vezes está tudo bem. De repente aparece um fuzuê, um vendaval, e você olha assim e diz, espera aí, o que é que está acontecendo? Não tenha dúvida que Satanás está por trás tentando, eu não estou colocando a culpa de tudo em Satanás, não estou isentando a nós mesmos de nossos erros, de nossos pecados, por favor, não estou fazendo isso, nosso orgulho, né, nossos próprios pecados da nossa natureza, mas ele usa tudo isso, e é uma besteira às vezes, e ele vai, e pum, e se aproveita daquela situação
para tentar tirar a nossa paz, a nossa alegria em Cristo, a nossa alegria como servos do Senhor, no Senhor, com os irmãos, com a família, e assim vai. Capítulo 12 de 2 Coríntios, verso 7. Paulo estava enfrentando uma grande perseguição, um desrespeito, estava sendo desprestigiado pela igreja que ele fundou e amou tanto e cuidou. Naquela igreja tinham chegado falsos mestres, falsos profetas, que estavam denegrindo a imagem de Paulo, inclusive dizendo que ele não era verdadeiramente um apóstolo. Veja, ele era o pai espiritual da igreja, ele precisava dizer outra coisa? Ele fundou a igreja, ele diz à própria igreja: vocês mesmos são o selo do meu ministério. Meu ministério é tão verdadeiro que vocês aí são o próprio selo do meu ministério. Só existe igreja aí, pessoas crentes e salvas, porque Deus me usou para levar até vocês, nas minhas palavras, né, aqui. Mas Paulo vai usar até isso no capítulo 2, quando ele diz: nós não precisamos de carta, de apresentações, porque vós sois a nossa carta. Enquanto que os pregadores itinerantes levavam cartas, ele dizia: vocês são a carta do meu ministério. Então, meus irmãos, aí no capítulo 12, no verso 7, depois dele defender, ele passa um bom tempo defendendo o seu ministério, especificamente a partir do capítulo 10 de 2 Coríntios, ele vem defendendo o seu ministério, e no final, porque aqueles falsos mestres se gabavam de serem profetas, de terem revelações, aí Paulo vai contar só um pouquinho da revelação que ele teve, né? Que está no verso 1. Ele vai dizer: se é necessário que me glorie. Veja, ele não quer em momento nenhum se gloriar, mas ele diz: é importante que eu faça uma comparação entre o meu ministério e o de vocês, entre quem eu sou e quem vocês são. Foi necessário fazer isso pelo bem da igreja, não que ele quisesse aparecer. Aí ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele não quer nem dizer, embora depois ele vai dizer no verso 7, né, para que eu não me ensoberbecesse, né, mas ele usa até a terceira pessoa, né, do singular. Eu conheço um homem, houve um homem, alguém, uma pessoa, veja, conheço um homem, verso 2, em Cristo. Primeira coisa, não foi por causa dele, mas em Cristo, pelo poder de Cristo, pela obra de Cristo, há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras, né, que são indescritíveis, inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Veja, ele diz: eu não vou me gloriar nisso, eu não me acho melhor do que ninguém porque tive essa revelação. Eu vou me gloriar o quê? Nas minhas fraquezas, porque eu percebo que o que tem acontecido através da minha vida não sou eu que faço por mim mesmo. É justamente nas minhas fraquezas que eu vejo Deus me usando de maneira maravilhosa. Então eu tenho que me gloriar nisso. Verso 6: pois se eu vier a gloriar-me, não serei tolo, porque direi a verdade. Do que ele está falando é verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aí agora vamos para o verso 7. A segunda parte, né? Ele vai justamente mostrar aqui o que Deus fez com ele. E para que não me ensoberbecesse, ele era consciente disso, para que eu não me achasse melhor do que os outros, talvez melhor e superior aos outros apóstolos, talvez mais espiritual, ou mais valorizado, ou mais amado entre os homens. Ele diz: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, Deus permitiu que um espírito maligno
de alguma forma atormentasse Paulo, de uma maneira que essa atormentação, posso usar essa palavra, não posso? Atormento, né? Esse tormento, né? Esse tormento, pronto, obrigado, irmãos, de que esse tormento sobre Paulo não permitisse que ele se ensoberbecesse, mas mantesse ele sempre humilde. Irmãos, olha, há dezenas de especulações sobre o que seria esse espinho na carne. Não adianta nós querermos aqui entrar nessas especulações. Não vamos saber. Porque se Paulo não falou o que era, então não vamos saber. Alguns vão dizer que era doença nos olhos, tá? Por causa da carta aos Gálatas. Vão dizer que ele adoeceu. Outros vão dizer ou vão dizer até que ele pegou rubéola, né? Outros vão dizer que de tanto ele ter apanhado, ter sido apedrejado, ele deve ter ficado, né, com alguma doença ou algum problema no seu corpo, na sua saúde por causa disso. Mas tudo isso é especulação. Era na carne. Mas lembra que eu falei para vocês que não dá para dividir corpo e alma, corpo e espírito? Só a morte é quem faz isso. Então o que é na carne também dói onde? E o que é na alma ou no espírito também dói onde? Na carne. Se você não estiver bem no seu coração, o seu corpo padece. É ou não é verdade? Você não tem ânimo nem para se levantar da cama. Você se sente completamente fraco. Se você estiver doente no corpo, isso vai afetar também seus pensamentos, seus sentimentos, afeta tudo, porque nós somos uma pessoa. Eu não sou carne e espírito, no sentido de que há coisas que acontecem só na minha carne, há coisas que não acontecem na minha alma ou no meu espírito, a mesma coisa. Não, nós somos feitos do pó da terra, mas Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida e nos tornamos alma vivente. Somos seres humanos, feitos de corpo e alma, isso é tudo junto e misturado. Onde é que está a sua alma? Cadê que eu não estou vendo? Tá, os espíritas é quem diz, estou vendo a sua áurea, né? Assim, isso é coisa de misticismo, né? Onde é que está a sua alma? Será que quando eu sonho, a minha alma sai do meu corpo? Claro que não, sai se você morreria, né? Aí é a separação de corpo e alma. Não tem como. Mas o que eu quero dizer a você é que Paulo diz, foi um espinho na carne. Então, provavelmente foi na carne. Carne, a palavra carne aqui, eu acredito que é referida ao corpo, mas essas tecnologias, eu vou dizer, é uma bênção, viu? Agora, vamos lá, carne, eu acho que é sarkinos, mas eu não sei se é essa mesma palavra que ele está usando aqui, eu não vi isso deixa eu ver aqui para vocês. Ele diz que foi um espinho na carne, versículo 7, um espinho na carne. Paulo diz que foi me posto um espinho na carne. A palavra é sarx, é isso mesmo, que é a mesma palavra que pode ser usada para corpo, pode ser usada também para a origem física, pode ser usada para a natureza humana, pode ser usada para a criatura viva. Então, provavelmente, ele está falando do corpo mesmo, a palavra sarx, né? Carne. Às vezes, a palavra carne, ela pode ter um significado figurado, tá? Às vezes a palavra carne, ela pode significar a carne no sentido da nossa natureza mesmo, pecaminosa. Mas aqui ele não está falando da natureza pecaminosa. Provavelmente ele está falando, né, do corpo dele, ok? Então veja bem. Então ele diz que foi um mensageiro de Satanás. E qual foi a reação de Paulo, irmãos? Qual foi a reação de Paulo? Diz que esse espinho vinha para lhe esbofetear, né, que são palavras figuradas, para falar que era algo doloroso. Você já pensou um espinho? Quem já foi furado com um espinho? Não é aqueles espinhozinhos, aqueles freipinhos, não.
Ele está falando de espinho, espinho grande mesmo, né? Um espinho grande. Você penetrar na sua carne um espinho grande causa muita dor. E ser esbofeteado, você apanhar no seu corpo, né? Levar várias pancadas. Então ele está dizendo que o que estava acontecendo com ele, que era por ação maligna, mas permitido por Deus, porque ele só estava, esse mensageiro de Satanás só estava agindo porque Deus estava permitindo. Quem é soberano é o Senhor, irmãos. O Senhor é quem é soberano. Se você abrir em Jó, veja aí Jó, capítulo 2, verso 7. Jó, capítulo 2, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Mas, se você ver o verso 6, aí você está vendo a autorização de Deus ao diabo para tocar em Jó. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Você não vai tirar a vida dele. Então, na verdade, quem é soberano é o Senhor. E se Deus permite que Satanás, de alguma forma, nos tente, ou cause algum sofrimento em nossas vidas, alguma lição Deus quer trazer para nós, que vai servir para o quê? Para a glória de Deus, para o nosso crescimento e para o bem da igreja. Qual era o propósito de Deus em permitir que Satanás esbofeteasse, entre aspas, né? Esbofeteasse Paulo, fosse como um espinho na carne de Paulo? Era para que Paulo permanecesse o quê? Humilde. Porque a soberba, ela o quê? Precede o quê? A queda. A soberba precede a queda do homem. Quando o homem acha que é demais, que eu sou o tal, eu sou o cara, né? Como a música de Roberto Carlos. Tem muita gente que não canta essa música, mas vive essa música, né? Eu sou o cara. Dotado em saber, eu sou o fera mesmo, e não tem ninguém melhor do que eu. Às vezes isso é até uma carência, sabe? A pessoa, ela precisa disso para poder se sentir bem consigo mesma. Enquanto que o caminho do Senhor, ele é inverso. Claro que nós somos tentados a isso. Quem estuda, quem tem bons empregos, quem tem autoridade sobre os outros, é tentado a isso. Quem é professor, são tentados a isso. Não é verdade, irmão Roberto? Somos tentados a achar que somos de alguma forma melhor do que os outros. E não somos, muito pelo contrário, nós não somos nada. Se somos ou se fazemos alguma coisa, Paulo mesmo vai dizer, é porque Deus nos deu. Porque nós não temos isso, é Ele que nos dá. Aí o que acontece? Paulo, ele se incomoda com aquilo. Se estava doendo, quando dói, o camarada quer aliviar a dor e o sofrimento. E se era o diabo que estava gerando isso, nós não sabemos o que era. O que é que Paulo vai fazer, irmãos? Qual é a reação de Paulo? Orar. Qual é a reação do crente diante de uma tribulação, de uma tentação, né, de uma aflição, seja do que for que ele esteja passando? Orar. Veja que é Deus e não Satanás que tem um propósito final na vida de Paulo. Satanás está se aproveitando para descer o sarrafo em Paulo, mas por trás Deus está tomando conta de tudo, Ele é soberano e está permitindo aquilo para tratar a vida de Paulo, para cuidar de Paulo. Deus é tremendo. Agora, esses caminhos a gente não entende, porque Deus trabalha assim, viu, irmãos? Deus trabalha porque Ele conhece nossa natureza e Ele sabe como trabalhar. Se Ele é Deus, confiemos nele. Aí vamos para o verso 8, olha a reação de Paulo. Por causa disto, é interessante que essa palavra de Paulo é semelhante à atitude de Jesus Cristo no Getsêmani. Talvez Paulo até mesmo tenha, não estou dizendo que é isso, mas talvez Paulo tenha até se inspirado aqui em Jesus. Vocês lembram que Jesus, no Getsêmani, ele foi orar quantas vezes? 3 vezes.
para pedir que, se possível, o Senhor afastasse dele aquele cálice. Paulo, ele diz aqui também que pediu ao Senhor 3 vezes. Tu já vai pedindo quantas, Eduardo? Eu já vou pedindo umas 1000, sabe? Eu estou brincando com o Eduardo, estou usando ele como exemplo, mas às vezes a gente está passando por uma situação e a gente ora, e as coisas não passam. Até que nós entendamos que a gente precisa crescer com aquilo que nós estamos passando. Às vezes é uma dificuldade, às vezes é um problema de saúde, por exemplo. É um problema de saúde. Quantas irmãs aqui, quantos irmãos não estão enfrentando problema de saúde? E quantas vezes você não já orou e a igreja orou para você ficar curado? É ou não é verdade? E às vezes o irmão não fica curado, às vezes fica, às vezes não. Às vezes a pessoa está desempregada. E quantas vezes você está orando, pedindo a Deus, Senhor, abre uma porta, Senhor. Eu tenho um preparo, eu tenho um currículo excelente, tenho enviado, tenho me esforçado, tenho feito minha parte, mas as portas não se abrem. Será que você não tem que aprender com isso também, não? Se Deus é soberano sobre a sua vida, aprenda com isso. Procure ver quais são as lições que Deus está querendo trazer sobre você. Será que Deus não está querendo dizer a você que você precisa aprender a ser mais dependente dEle? Será que Deus não está querendo te dar uma oportunidade para você aproveitar esse tempo para se dedicar mais ao estudo da palavra, talvez a uma filha, ao esposo, a uma mãe, à saúde? Ninguém sabe. Se está com mais tempo, vai dar uma caminhada a mais ali na praia, cuida mais da saúde, faz um check-up. Será que não está precisando de... Então Deus, ele tem seus planos. A questão é que às vezes nós não aceitamos as dificuldades que nós passamos. Veja, nós não devemos aceitar o pecado. Nem estou querendo dizer que diante das dificuldades nós temos que ficar inertes. Mas Paulo nos ensina aqui, no versículo 8, que ele foi orar. Ora, estou sofrendo aqui, estou sendo esbofeteado, né, figuradamente. É um espinho na carne? É. Não está gostoso? Não está gostoso não. O negócio está ruim. Está muito ruim. Paulo não era masoquista. Ele não era masoquista, ele não ia querer estar sofrendo. Versículo 8. Por causa disto, ou seja, por causa desse sofrimento, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E qual foi a resposta do Senhor? Não vou afastar. Correto, é verdade. Poderia, se não tivesse vindo a resposta, com certeza ele continuaria orando. Mas é interessante, né, que Jesus, na sua oração, claro, Jesus orou 3 vezes, na terceira vez que ele foi orar, ele foi confortado, né, ao ponto de dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Veja, Jesus, ele chega no Getsemane dizendo que a minha alma está aflita até a morte, né? Estou angustiado de tal maneira a ponto de morrer com a angústia que eu estou no coração. E às vezes a gente não passa por isso. Você quer ver passar por isso? É se você perder um ente querido, né? Claro, a lógica são os filhos enterrarem os pais. Mas quando você vai para um enterro e vê um pai ou uma mãe enterrando um filho, misericórdia. É muito doloroso. Pode ser também de casal, um casal que está há muito tempo casado. Enfim, é muito doloroso. É terrível, né? Aconteceu um dia desse, né? Nós fomos, né? Eu, o irmão Flávio, o irmão Edivaldo, né? Para o falecimento do irmão, da nossa irmã Valdelice. E a gente viu o sofrimento da mãe daquele homem. Uma senhora já muito idosa e ali quase morrendo de tanto sofrimento. São aquelas angústias que tem algumas irmãs aqui que já passaram por isso, que não tem palavras para descrever. Só quem passa, quem sabe. E aqui, Jesus, quando chega no Getsemane, ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. E o que é que ele vai fazer? Ele vai orar. E quando ele sai da oração, ele sai completamente em quê? Em paz. Ao ponto de quando os soldados vêm prendê-lo, ele está em paz. Vamos. Chama os discípulos que estavam dormindo, acordem, vamos, chegou a hora.
completamente firme e decidido naquilo que ele iria fazer. Se ele não tivesse orado, ele ia chegar angustiado naquele momento. Sim, sim, sim. E o poder que ele tinha? Quando foram prender ele, quando perguntaram quem é, quando ele fala, já caiu todo mundo, isso já mostra que ninguém tira a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu é quem a dou e a dou espontaneamente. Ninguém pode tirar a minha vida. Ali não era qualquer pessoa, não é? Então Paulo, ele vai e ora mesmo. E a resposta de Deus foi não. Aí é onde está, quando o camarada é crente ou não. Porque quando o camarada é mimado e o pai e a mãe diz não, ele começa a espernear, ele se joga no chão, né? Não tem menino ou menina mimada? Quando você, e hoje está brincadeira não. Eu quero isso. Não. Eita, e faz aquele escândalo. Meu Deus do céu, na minha época, compre isso aqui para mim, mãe? Não, tem dinheiro para isso não. Mas eu quero. É o quê? É o que você quer? Já pronto, acabou-se, meu amigo. Se esperneasse, hoje o menino solta a mão do pai e da mãe, se joga no chão, não é? Você vê no shopping às vezes, esperneando, batendo. Deixa chegar em casa. Né? Esperneando. As minhas filhas sabem, né? Então, elas sabem que eu acho que eu fui até ignorante demais, não era? Mas foi minha criação, foi um pecado meu. Mas eu só dizia não e pronto, e acabou, e para de chorar, e se chorar vai ser pior, porque vai apanhar, nem vai ter o negócio e ainda vai apanhar, não é pior? Eu dizia, nem vou dar o que você quer, e você ainda vai apanhar, e pronto. E se reclamasse, eu dizia, pronto, agora é que não vai mesmo, vamos embora logo para casa, vai mais não. Não faz porque, olha, eu vou contar uma história. Irmãos, veja se a quantidade de crente mimado que não tem crente assim hoje. Quando Deus diz não, você pede um negócio ao Senhor, ora e Deus diz não. Não vou mais para a igreja não vou mais ler a Bíblia não, aquilo que o pastor fala, não acredito mais não. Né? Tem assim, não vou mais para a igreja, eu vou para aquela igreja ali, que o pastor diz que lá o fogo cai e que lá resolve as coisas, eu vou logo para aquela. Porque parece que quando o pastor Adriano ora aí que as coisas ficam difíceis mesmo, né? Irmãos, nós temos que estar assim. Veja a atitude de Paulo. Paulo era crente em Cristo. Ele entendeu, o Senhor abriu seus olhos. Senhor, tire isso de mim, Senhor. Afaste de mim. Então ele me disse, verso 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo entendeu e diz, de boa vontade. Ou seja, agora alegremente. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entende, irmãos, que quanto mais dependente ele é de Deus, mais Deus será glorificado na sua vida. E mais ele também se satisfará no que Deus tem oferecido a ele, que é a sua graça. Tem coisa melhor do que a salvação? Tem coisa melhor do que a graça de Deus, o perdão dos pecados, a justificação, a redenção. Só que a gente não para isso. Aí tem um bocado de crente hoje que é como esses meninos de shopping, que se joga no chão, que chora, né, que esperneia, porque o pai diz não. E Deus vai dizer para mim e para você, muitas vezes, não. Eu não vou lhe dar o que você está me pedindo. Por quê? Porque o que eu tenho dado a você, amado você, já é o suficiente. Quer dizer que quando eu nego uma coisa às minhas filhas, quando você nega ao seu filho, é porque você não ama? Não é. É justamente porque você ama. Porque eles não podem ter tudo. Eles precisam ser frustrados. E Deus trabalha em nossas frustrações. Nós precisamos ser frustrados.
Porque quando tudo é fácil demais, quando nós temos tudo fácil demais, sabe, nós não sabemos lidar com as dificuldades que vêm na vida. Porque a vida não vai... Olha, um dia nossos filhos não terão mais a nós. E o mundo vai trazer muitas frustrações no casamento, com os próprios filhos dele, no trabalho. Então eles têm que ser preparados para isso. Não. Deus disse a Paulo: não, Paulo, a minha graça te basta. Acha pouco, é? Tu era perseguidor da igreja, tu me perseguias, arrastasse os cristãos. Estou usando agora minhas palavras aqui, né? Pensa um pouquinho, né? Estivesse lá presente na morte do meu servo, Estevão, colocaram as roupas dele aos teus pés, tu ficasse lá, apoiasse tudo isso, e eu te fiz esse homem que tu és, te dei revelações dessa forma, tu ainda achas mim? Só um capetinha, te furando, né? Ou te esbufeteando? A minha graça te basta. Então, irmãos, não podemos ser meninos mimados. Hoje, qualquer coisinha, não vou mais para a igreja, não vou mais fazer isso, não quero mais não, não vou mais ajudar, não quero mais contribuir com a obra missionária, não vou mais ali não. Tudo bem, Deus, Ele sabe tratar com cada um. Nós temos que deixar de ser mimados. Não é verdade? Feito menino mimado. Mas aquele menino que eu falei é uma figura, viu? Espero que um dia vocês conheçam. É uma figura, viu? Ele é uma figura. E a gente se apega, né? A gente se apega, e quando se apega, aí ele mas menino mimado. Menino mimado. Mas vai aprender, basta nascer outro, né? Dizem isso, né? Se nascer outro, primeiro filho. A gente mima, pelo menos alguns pais, né? Mimam, mas é assim mesmo nossa luta. Então, irmãos, para a gente não sair do assunto, que eu já saí, a resposta do crente é a oração. Por quê? Paulo aqui, ele demonstrou, primeiro, a sua confiança plena no Senhor. E segundo, ele sabia que quem estava no controle não era Satanás, mas era Deus. Paulo confiava no Senhor e sabia que Deus estava no controle de tudo. Qual foi a resposta de Deus a Paulo? A minha graça te basta. Eu sei que é difícil ouvir um não, viu, irmãos? É muito difícil. Mas lembram do que diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 2, versos 4 e 5? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Paulo, se mantém humilde, dependendo de mim, porque esse é o caminho. Amém? Primeiro ponto, como nós devemos lidar contra a ação do maligno? Orando, demonstrando nossa confiança plena no Senhor, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Descansando na sua graça e lembrando de que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É interessante que Paulo aqui ele vai se alegrar, porque ele vai entender que na resposta de Deus, né, a sua fraqueza, que vai lhe tornar mais humilde, vai lhe deixar mais dependente do Senhor. Vai lhe deixar muito mais dependente do Senhor. E ele se alegra porque ele sabe que quanto mais ele é humilhado, mais Deus é glorificado, mais Deus vai usá-lo na sua obra. Então, às vezes a gente estuda, às vezes a gente se prepara, até mesmo num sermão. Você prepara um sermão, a gente que prega, os pregadores sabem disso, a gente estuda, se prepara, e a gente está ali, estou preparado. Ou seja, humanamente falando, eu fiz minha parte, e aí você acha que isso é o suficiente. Até parece que você não precisa mais de Deus, basta você ensinar, você já tem um costume, já tem a prática, e é nisso que você realmente cai. Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, conta a história que sempre quando ele ia subir ao púlpito, ele ia clamando, né, para que fosse usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a dependência de Deus. Você pode estudar, você pode conhecer as línguas originais, você pode ter de cor os textos bíblicos, saber preparar um sermão, estruturar o sermão, você sabe fazer uma introdução, uma conclusão, você
Deus tem tido misericórdia, tem te dado graça para você aprender com facilidade a aplicar a palavra de Deus na sua vida e na vida dos outros. Mas, irmãos, quando você vai pregar, você tem que depender completamente do quê? Da graça do Senhor. Isso é em tudo, é em qualquer área da vida. Nós precisamos do Senhor. Na família, no casamento, inclusive aproveite sábado, irmãos, nós vamos ter reunião de casais aqui às 19 horas, é 19 horas, né? 19 horas, vai ter uma palestra para casais, vai ser uma bênção. Traga seu esposo, traga sua esposa, você que é noivo, que é namorado, venha, 7 da noite aqui na igreja, vai ser uma bênção. Nós precisamos. Quem quer casar também pode vir. Ensinar quem? A ensinar quem? Não, é ótimo. Irmã Tânia, é muito bom. Se alguém que não é casado, ou viúvo, ou divorciado, ou solteiro, mas quer vir, quer aprender, com certeza é muito bom. Pode ensinar aos outros. E a senhora me deu uma palavra agora interessante, que as mulheres mais novas têm que aprender com quem? Com as mais velhas, com as mais experientes. Isso, todos nós precisamos. Então, sinta-se à vontade. É aberto para todos. Não, eu sei, eu estou brincando com a senhora. Fique à vontade. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E a senhora e qualquer pessoa pode vir, viu? Pode vir. Com certeza. Isso. A irmã Tânia está certa. Ela sempre me cobra. Pastor, dê uma palavra para as viúvas também. Mas sim. Olha, vocês têm filhos, vocês têm sobrinhos, vocês têm outras moças na igreja que vocês podem orientar. Então, é exclusivo para casais no sentido de que vai ser uma palavra para casais, tá? Mas, quando eu digo assim, a palavra, a palestra. Mas se você não é casado, ou é viúvo, ou é solteiro, mas quer participar, para poder aprender mais um pouco e talvez até a transmitir a outros, sem nenhum problema, irmãos. Sempre é bom aprender, tá certo? Sempre é bom aprender, viu, irmã Tânia? Fica à vontade, tá? Sim, com certeza. Amém, sim. Com certeza, minha irmã. E desculpa a brincadeira, viu? Quando eu falei de casados, é isso. Me perdoe. Mas, vamos então terminar com o segundo ponto. Vá para a 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, mas é também para quem quer casar também, viu, irmãos? Para quem pretende casar, também é um caminho. Para quem é namorado, você já vai aprendendo a palavra. Para quem está solteiro e quiser, embora seja uma palavra para casais, mas é um aprendizado. Para quem é mãe, para quem é pai, quer orientar um filho, embora a proposta é casais, tá? Vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o tempo voa. Eu estou em Timóteo. É 1 Tessalonicenses, capítulo 2, desculpa, irmãos, é isso mesmo. Verso 17. 1 Tessalonicenses 2, 17. A oposição à obra missionária, né? Veja que Satanás, ele luta contra a obra missionária. A gente pensa que não, mas é o que Paulo vai dizer aqui. Verso 17 de 1 Tessalonicenses 2. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Agora veja o verso 5 do capítulo 3. Verso 5 do capítulo 3. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador, está com T maiúsculo aí, né, vos provasse
e se tornasse inútil o nosso labor. Então, o que é que acontece? Paulo abre a igreja lá em Tessalônica, ele está com seu amigo Silas. O texto não fala de Timóteo, quando Paulo fundou a igreja em Tessalônica, mas talvez Timóteo poderia estar presente ou não, o texto não diz isso, mas o texto diz agora que quando Paulo estava em Atenas, ele vai para Bereia, lembram? Os irmãos de Tessalônica são perseguidos, Paulo é perseguido com Silas, ele vai para Bereia, de Bereia ele é enviado, ele vai para Atenas, prega em Atenas, e em Atenas ele envia Timóteo. É isso que ele vai dizer aqui, olha, capítulo 3, verso 1. Ele diz, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós. Quando Paulo saiu daquela igreja, ele deixou o coração lá, porque ele sabia que os irmãos estavam enfrentando tanta tribulação ali em Tessalônica, tanta luta com os inimigos do Evangelho, e ele entendia que Satanás estava por trás, que ele carregou uma preocupação, irmãos, terrível, estava angustiando a sua alma. E no capítulo 3 ele diz, pelo que não podendo suportar mais, porque ele não queria voltar. Por ele teria voltado, ele queria voltar para estar com os irmãos lá, para ajudar os irmãos na fé, para enfrentar as dificuldades, mas ele diz, Satanás barrou o caminho. Na verdade, Deus, na sua soberania, não permitiu que Paulo voltasse a Tessalônica. Paulo poderia até morrer. E ele entende que, é claro, que os agentes foram quem? O agente foi quem? Foi o próprio diabo. Ele não diz como foi que Satanás barrou o caminho, mas talvez a presença dos adversários, as dificuldades financeiras, uma série de fatores que ele estava enfrentando, um problema físico, nós não sabemos. Eu queria estar com vocês, mas ele barrou o caminho. Aí no verso 3 ele diz, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos, ou seja, nós ficamos sozinhos, ele usa o plural, Então, nós ficamos sozinhos, eu não sei se esse plural é apenas, eu não sei se ele está se referindo a ele, a Silas, mas ele envia quem? Enviamos nosso irmão Timóteo, que é pastor, é um ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Ou seja, Timóteo tem que ir para aí, vocês não podem ficar sós. Vocês precisam de um pastor mais experiente para orientar vocês diante das tribulações que estão vindo sobre a igreja. Então aqui, irmãos, nós precisamos aprender a contra-atacar, mas a contra-atacar da maneira certa. Tiago, escrevendo sobre a perseguição do diabo, ele diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E Paulo aqui, quando ele percebe que a igreja de Tessalônica estava em meio a um grande perigo, o que é que ele faz? Ele envia alguém experiente, já que ele não poderia ir, e ele continua o quê? A orar pela igreja, irmãos. Veja aí no capítulo 3, versículo 10. Timóteo volta, Paulo já está em Corinto, Quando Timóteo volta, Paulo está em Corinto, fazendo a obra lá, e Paulo alivia o coração, porque sabe que aquela igreja, ela está bem, está indo bem. Veja, verso 10, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Mas antes, irmãos, veja que no verso 6, aí do capítulo 3, ele diz, agora porém com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria em que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho
para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Tá como pergunta, né? Então Paulo, ele ora por aqueles irmãos, e ora muito, e no verso 12, veja aí, no mesmo capítulo 3, ele diz qual é a oração dele, o que é que ele pede na oração. Ele não está pedindo para os irmãos ficarem ricos, ter casa nova, não é nada disso. Verso 11 e 12, e o 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Então ele diz que Deus permita que eu chegue até vocês. Aí ele orando, verso 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no quê? No amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Terceira coisa, irmãos, eu já falei aqui, que é que Paulo envia Timóteo, ele envia ajuda. E a quarta atitude de Paulo no contra-ataque contra as tribulações que eram levantadas pelo diabo contra aquela igreja, é que Paulo vai escrever justamente essas duas cartas aqui, a primeira e a segunda. Né? Para quê? Para confortar os irmãos diante das tribulações, também para exortá-los, né? Exortar esses irmãos contra práticas pecaminosas, tentações que eles poderiam cair, né? Vocês sabem que o diabo destrói uma igreja justamente assim, né? Levando a igreja a cair, levando os irmãos a pecarem, e corrigir os falsos ensinos, porque sempre Satanás também está por trás levantando falsos mestres para destruir, né, a confiança na verdade, na doutrina do Senhor. E aí, irmãos, eu queria só ler com vocês a aplicação para a gente encerrar, na página 37. Antes de pedir ao Senhor para que a aflição seja retirada, é necessário pedir sabedoria para compreender o propósito dela. Se Deus não permite que o crente seja tentado além das suas forças, e se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então todo sofrimento deve ser visto como forma de crescimento em Cristo. Portanto, primeiro, humilhe-se diante do Deus Todo-Poderoso. Segundo, ore, pedindo sabedoria a Deus para compreender as tribulações. Terceiro, ore, pedindo para que Deus o livre das aflições, mas, principalmente, que lhe dê forças para suportá-las. Quarto, aproveite as provações para crescer em Cristo. E quinto, lembre-se de orar pela vida espiritual de outros irmãos. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos dê graça, porque as lutas são grandes. E o Senhor conhece a nossa estrutura. Abençoe cada vida que tem passado por tribulações e dificuldades. E que cada um possa aqui, diante das suas lutas e dificuldades, entender que a graça do Senhor é suficiente e se fortalecer na Tua graça para o louvor do Teu nome e para o crescimento da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.